Meus amigos, olha, nós estamos voltando aqui, eu e o meu amigo Wagner, e nós queremos bater um papo com você. Então nós vamos te pedir já, de antemão, para você ficar aí conosco. Eu sou o Aguinaldo do canal Instituto Naiote. Você é o seu canal? Ministério Opa, Pastor Wagner Dias, por favor. Como é que é o negócio lá? O likeinho. Não se esqueça de dar o like. E o coração? De se inscrever no canal e de apertar o sininho aí, porque nós amamos você. Escreveu o coração, coração. Olha, não saia daí, porque nós estamos aqui com um papo seríssimo, dando continuidade naquele assunto que nós iniciamos sobre a ceia do Senhor. Então você já sabe que vem coisas boas aí nesse bate-papo de hoje, que é a continuação daquele. Fala, meu amigo Pastor Wagner. Graças a Deus estamos aqui, queridos. Assunto é sério, assunto que traz para a igreja a responsabilidade, né, Aguinaldo? Porque às vezes a gente pensa que não. Quantas vezes hoje a igreja vive com problema, quem sabe está com problema de estar fria, está sem crescimento, e às vezes pode ser por causa disso, né? Com certeza. Vamos lá, passagem bíblica. Estamos aqui com a versão corrigida. 1 Coríntios 11, versículo 27 até o versículo 34, tá ok? E eu tô com a RA. Tá com a RA. Hoje trocamos, né? Vamos lá. Portanto, que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos rejuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação, quando as demais coisas ordená-las ei quando foi ter convosco. Então, tá aí, Aguinaldo. Essa passagem que vamos ver que a gente consegue esmiuçá-la toda hoje, né? Vamos tentar. E esse assunto é um assunto muito sério. E tem um detalhe, é um assunto que preocupa muita gente hoje, né? Muita gente hoje. Eu, por exemplo, me preocupo muito com a igreja quando ela vive meio apática e meio despercebida a esses detalhes que Paulo fala aqui. Vamos lá, Aguinaldo. Pode dar sequência aí. Então, é importante a gente convidar você, meu amigo, para fazer uma rebobinação aí e ir lá no nosso primeiro vídeo para você acompanhar o nosso primeiro raciocínio. Nós viemos falando sobre a ceia do Senhor, que não é santa ceia, como a expressão que se usam, né, muito corriqueira. Esse é um termo católico lá usado a partir de que foi tido como um sacramento, ou seja, uma conotação de santo. Então isso é comentado lá no nosso primeiro vídeo, também comentado lá João capítulo 6, do versículo ali 54 em diante, que quem come e bebe, quem não come e não bebe não tem parte comigo, isso não tem nada a ver com a ceia. Então a gente está te convidando para você procurar no canal Ministério Opa! Opa, que glória! E no Instituto Naiote, para você continuar aí compreendendo melhor esses dois extremos. Um, que é colocar a Santa Ceia como algo quase um Deus, e a outra, banalizar a ceia como estava acontecendo nos Coríntios, uma coisa sem equilíbrio. Porque o que acontece? Eles não chegam ao termo certo, né? Como você falou, ou eles banalizam ou eles santificam demais. Então, gente, uma coisa que me chama muita atenção, Aguinaldo, na ceia do Senhor,
Quase falei Santa Ceia, né? Você vai chegar lá. A ceia do Senhor é justamente esse ponto. Qual é a finalidade? Bom, comunhão é o ponto principal, né? É o ponto principal, a koinonia. A koinonia é o ponto principal. Por quê? Porque a gente ali na ceia, nós temos as duas comunhão. Ou as duas comunhões. A vertical com Deus e a horizontal com os homens. Então, a gente não pode abrir mão disso. A comunhão, na verdade, é o que traz para nós, o que evidencia que nós somos cristãos. Foi o que Jesus disse: saberão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E o interessante é que hoje a visão, né? Nós vemos na igreja que antigamente era aquele negócio, né? Chegava lá, começava a Santa Ceia. Olha, quem tá com pecado aqui, quem tá com algum problema, vem aqui na frente. Até hoje isso. E vem aqui, aí chegava na frente, chegava assim: eu quero pedir perdão a Deus primeiramente, depois à igreja. Mas, e aí? Eu ficava no banco, mas o que ele fez por mim? Eu não sei o que ele fez por mim. Então, talvez esse é o ponto hoje, que as pessoas eles não têm ideia que o perdão ele é uma coisa muito íntima, né? Muito particular. Né? Eu não tenho que agora chegar aqui e jogar o perdão no ar. Pedir perdão no ar, não. Mas tem que saber eu tenho que saber o que você fez para mim, o que eu fiz para você. É tanto que lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus falou sobre isso. Se você só vai levar a oferta ao altar, antes de levar a oferta ao altar, você primeiramente tem que reconciliar com o teu irmão. Se não houver isso, vai acontecer o quê? Eu vou falar, mas eu tô olhando pro irmão, eu sei que eu afligi a ele, eu sei que eu fiz alguma coisa contra ele, ou existe alguma coisa entre eu e ele, e eu prefiro jogar no ar. Quem tiver perdão, me perdoa. Aí o cara vai lá, não pode falar e não vai expor o irmão a público, né? Então, eu creio que esse é o ponto de partida de que Paulo fala sobre a questão de tomar a ceia indignamente. Essa problemática surgiu na igreja de Corinto. É complicadinha, né? Porque eles começaram a banalizar o momento. Você queria ser pastor dessa igreja? Ainda bem que o pastor Dirá era Paulo e ele tinha bastante gabarito intelectual e bastante espiritual também para poder dar as advertências que ele recebeu do Senhor. Então essa igreja ela banalizou o momento. O que eles começaram a fazer? De um momento que deveria ser um memorial, eles começaram a fazer um momento de refeição. Parece que de divertimento, de entretenimento, e levavam as coisas para comer, ao invés de esperar todo o evento acontecer, para depois terem aquela comunhão na horizontal ali, eles começaram a chegar e cada um comer e a beber, a embriagar-se. Isso tem uma pitadinha de egoísmo? Né? Acho que tem, né? Pode ter egoísmo. E aí Paulo chega a dizer: vocês estão fazendo isso sem discernir o momento. Né, sem entender o que estão fazendo, e com isso vai acarretar alguma coisa, mas nós vamos chegar nesse assunto. Mas o assunto aqui é como que chegou tudo isso, é a banalização. Hoje nós temos, eu acredito que nós ainda temos essa banalização, mas nós temos hoje muito extremismo que envolve a participação da Ceia do Senhor. O capítulo 10, ele é um contexto, né, do que Paulo está querendo praticamente apontar aqui sobre a questão da indignidade, do tomar a ceia indignamente, né? Aqui ele fala sobre questões do próprio Israel tentar a Deus. O exemplo de Israel. Fala sobre a questão da liberdade que eles abusavam, né, da igreja, de fazer isso, fazer aquilo, da idolatria, o culto, né, que eles faziam e misturavam, faziam uma mistura disso, daquilo. E aí? Será que a igreja de Corinto estava frisando justamente esse ponto? A igreja de Corinto, ela se perdeu
não sei se eu posso chamar, ela se perdeu na sua própria espiritualidade ou ela se perdeu na sua baixa espiritualidade. Porque era uma igreja que possuía dons, era uma igreja que se envolveu com dons, de modo que Paulo fala em 1 Coríntios 1,7 que nenhum dom faltava a Corinto. Então era uma igreja adornada com dons. E pode ser isso que fez ela se perder, sabe? A falta de maturidade, de idoneidade. O que está falando aqui? Vai lá, continua. Falta de maturidade, de idoneidade, de modo que começaram a se sentir superstar do evangelho. Perderam o equilíbrio, acharam, não, porque Deus é comigo, porque Deus me usa. Isso acontece ainda. Pessoas que eram tremendamente usadas por Deus começaram a usar Deus em nome da fama, em nome de querer adquirir respeito, reconhecimento, coisa que não é isso que o Evangelho veio trazer para nós. E é lamentável, né? Você já frisou bem aqui, sobre que isso, de alguma forma, é uma realidade hoje, né? E né, quando você falou isso, já comecei a fazer algumas viagens aí, né? Alguns lugares, algumas determinadas igrejas que infelizmente que se acham, né, que revela isso, que revela aquilo, e acham que elas têm o poder, ou elas querem usar o poder. São mais espirituais do que as outras. E esse é o maior problema. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui nas minhas notas, que me chama muita atenção, seu pergaminho, foi justamente o fator principal da ceia, né, que é sobre o verdadeiro significado da cruz. Eu creio que no capítulo inicial aqui da carta aos Coríntios, Paulo falou muito sobre isso, né, sobre a mensagem da cruz. A igreja de Coríntios, na verdade, ela frisa muito, ela mexe muito com essa questão da questão da cruz. Então, na verdade, eles estavam fugindo disso mesmo. Eles estavam fugindo desse ponto, ou se esqueceram, ou deixaram passar por despercebido sobre a questão da mensagem da cruz? Eu vou até ler um texto aqui, logo no iniciozinho de 1 Coríntios 1, que é 1 Coríntios 1,18, que Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Será que Paulo estava falando que tinha gente ali perdida, congregando, com um mau exemplo, congregando, mas com uma vida que não evidenciava o cristianismo? Aí ele prossegue: mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, dá a entender que que Paulo tinha um grupo que ele percebia que estava congregando, todavia não evidenciava uma vida autenticamente cristã, uma vida onde a cruz era um fator preponderante. Então, ele fala para nós que somos salvos. Evidentemente. É isso que talvez você, meu amigo, talvez não entendeu ainda sobre a questão do discernir o corpo de Cristo, né? Discernir quando você vai participar da ceia, quando você discernir quando você vai participar juntamente com o teu irmão, é que a cruz, ele praticamente, de uma forma bem enfática, bem clara para a gente, significa perdão. Isso. E se não perdoarmos os nossos irmãos, não adianta, você vai tomar a ceia indignamente. E aí vai ter as consequências, né, Aguinaldo, que nós estamos vendo na igreja hoje. Às vezes pessoas dizem, mas por que a igreja hoje? Um dia perguntaram para mim assim, por que a igreja não tem milagre hoje? Por que não acontece isso na igreja como aconteceu na igreja primitiva? Por que às vezes não acontece isso na igreja? Por que não vimos isso na igreja? O resultado está aí. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Quem faz essa obra é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Se não acontece isso, porque alguma coisa nós estamos não andando de acordo com o Espírito Santo. E é bom também frisar, aproveitar aqui essa tonificação da cruz, que Paulo, quando ele fala sobre a palavra da cruz,
Ele está falando da pregação do Cristo crucificado. Senão a gente entra numa outra mística cristã, que é a mística da cruz. Oh, meu Deus. Foi você falar assim, não, a gente ia confundir o povo. Quem sabe pode ser um assunto aí futuro. Aí eu já vou até te pedir, você deixar o seu comentário aí, deixa a sua sugestão, tá bom? Nós vamos responder o seu comentário, vamos acatar a sua sugestão, e a sua sugestão pode virar um vídeo aí, o próximo vídeo nosso. Então não deixa de comentar, de compartilhar, vai comentando aí, compartilha, porque com certeza vidas serão edificadas, mentes serão abertas e Cristo será glorificado na vida de muita gente por intermédio dessa explicação da palavra de Deus. E você estava pensando uma coisa interessante, inclusive até fizemos um comentário quando nós pregamos ali na mensagem profética, sobre um fato muito importante sobre a igreja. A igreja, ela é o corpo. Uhum. E quem é a cabeça é Cristo. É Cristo. Dominada, e nós estamos aqui o manual de Cristo. O manual de Deus, do Espírito Santo, né? Então, infelizmente, eu vejo o seguinte, Aguinaldo, que as coisas não é tão complicadas como as pessoas elas pintam. Por que existe problema na igreja? Porque nós, às vezes, não estamos andando segundo o que a mente nos propõe. É, verdade. E aí começa a fazer as coisas, então falta unidade, porque o fator principal de uma igreja é o quê? Unidade, comunhão, coinonia, como já mencionamos aqui. É. Não tem ela, pronto, a igreja saiu do padrão. E aí, o que nós podemos fazer para poder a gente melhorar isso? E unidade vai além de união, né? Muito Vai além, muito além da união. A gente pode até simplificar aqui qual a diferença de união para unidade. Isso aí você pode até, quem sabe, até fazer uma ilustração. Eu acho legal fazer ilustração, né? Você pode, de repente, até fazer uma ilustração. Por exemplo, você pega 2 batatas, ou 2 bananas, ou 3 bananas, 3 batatas, 4, quanto você quiser. E você bota junto, ali é uma união. Se você pega essas bananas, essas batatas, e você amassa, ali vira uma unidade. Exatamente. A unidade vai muito além da união. Então, por isso que é importante a gente fazer essa junção aí da importância que tem aí entre a unidade e a união. Nós vamos aqui fazer o seguinte. A união vai além da unidade. Como o nosso tempo está quase já se findando, né? A gente temos um prazinho porque a gente gosta de trabalhar com horário. Então, vamos agora falar sobre um ponto muito, muito importante, Aguinaldo. Que, por exemplo, quando nós falamos sobre união, nós lembramos de um salmo. Com certeza, o Salmo 133, né? E ali no versículo 2, me faz memória, fala sobre que como um óleo que desce sobre a barba de Arão. Então, quer dizer, o óleo vai incrementar na barba e vai fazer que elas sejam coladas uma à outra. Então, a igreja, quando a igreja ela anda em dissensão, ela anda em incompatível, em termos de entendimento, o que a igreja vai se tornar? Uma igreja dividida. Dividida. Então, eu creio que essa questão de nós hoje ficarmos nessa história de ficar no pãozinho, limitado ao pãozinho, limitado ao vinhozinho, ao suco de uva lá, eu creio que... Bom, você já me mencionou, eu queria que você comentasse sobre isso, que você é um camarada que já falou sobre esse assunto e tem mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto. Fala sobre pãozinho, sobre o suco. O suco quanto o pão, simbolicamente, não passa de um símbolo. Simbolicamente, ele simboliza o corpo, né, e simboliza o sangue. Símbolo. Claro que existe toda uma mística que envolve e aonde as pessoas acabam trabalhando com o objetivo de iludir, de enganar as pessoas, super espiritualizando o fato. Esse é o problema, né? E o que não passa de um memorial. Você deve levar a sério
sem banalizar e sem extremar. O maior perigo é os dois extremos, o que banaliza, o que extremiza de modo que aquilo ali é um semideus, é um Deus menor do que o Deus. Isso é perigoso. Participa do pão de manhã, aí depois à noite vai ficar sozinho lá comendo pão e vinho. Eu particularmente, vou voltar a frisar nisso, particularmente para mim... É bom lembrar. A ceia, o momento da ceia é o momento do culto. Aí eu sempre digo assim, quando eu não posso ir cear no momento do culto, seja ele de manhã ou à noite, eu não ceio naquele quartinho. Eu acho que aquilo ali é místico. Místico, é. Vira misticismo. Vira aquele misticismo de que eu não posso ficar sem cear. Eu não devo ficar sem cear, mas se por um motivo eu não pude participar daquele momento ali, onde é um momento gostoso, aquele outro para mim vira místico. Então eu não participo. Só participo se eu puder ir no templo cultuar a Deus. Naquele quartinho para mim não dá liga. Para mim eu estou fazendo uma religião. Eu estou transformando o momento numa religião. E esse não é o objetivo da ceia, né? Não é o objetivo da ceia. Nós somos tão religiosos, né? O que a gente puder amputar de religião, vamos amputar, gente. É complicado, porque, gente, observe uma coisa, não estamos aqui querendo, de hipótese alguma, né, Aguinaldo, contrariar nenhum princípio. Isso aqui é um assunto seríssimo. Nenhum princípio de religião. Né? Nós queremos simplesmente conscientizar a Igreja de Cristo a importância que tem a ceia. A importância dela não está limitada a A ou a B, ela está limitada à igreja, à comunhão, seja ela fora da igreja, seja ela dentro da igreja. Positivo. Porque às vezes nós temos comunhão com nossos irmãos dentro da igreja. Esquecemos que lá fora é a vida da igreja. A vida da igreja está fora da igreja, fora daqueles momentos de reunião que chamamos de culto. É verdade. Né? Bom, meu amigo Denaldo, a gente vai ter que dar mais uma pausa sobre o nosso culto e já projetar, né, uma próxima conversa. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação aqui, antes da gente fazer a conclusão. Acho que tem 3 minutos aqui, acho que dá pra gente... Vai lá, finaliza então. Bom, por que Paulo diz que há entre nós muitas pessoas fracas, muitos doentes? Ele está falando de coisas espirituais. E não são poucos os que dormem. Ele está falando de pessoas fracas espirituais, doentes espirituais e pessoas dormindo espirituais. Aí ele fala, por que isso está acontecendo? Aí ele vai dizer, por causa das pessoas comerem e beberem indignamente. Exatamente. Sem ter senso. Ou seja, levando isso numa brincadeira, levando isso numa religiosidade, levando isso num ritualismo, num ritual que você tem que participar e não num ambiente espiritual sério. Então, quando a gente leva isso por força da obrigação, eu tenho que ir, porque isso é questão de sobrevivência espiritual, na verdade, ao invés de nós sobrevivermos, nós vamos morrendo gradativamente. Porque a ceia, ela acaba sendo uma mesa de bênção e uma mesa de maldição. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Se você já está doente, se já está morto, se você já está morto espiritual, você tem que ressuscitar. Se você está doente, você tem que ser curado para poder participar. Senão, você participa e você vai agravando o seu estado espiritual. Você vai agravando o seu estado de sonolência espiritual. Então, Paulo dá 3 tipos de pessoas. O fraco, o doente e os que dormem. Você já pensou nisso? Aí pergunta assim, o cara fala assim, hoje não tô com vontade de ir na igreja. Rapaz, hoje não... Sabe a coisa? Aí ficam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando vai ver, já está morto espiritualmente. Positivo. Então isso é um ponto muito relevante. É o que nós falamos aqui agora. Eles têm que tomar cuidado. Bom, a gente vai dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo, tá ok? E fique ligado aí, tá? Eu creio que no próximo vídeo estarão terminando aí essa parte da ceia do Senhor. E com certeza Deus tem muita coisa ainda para poder explicar para você e te orientar, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Aguinaldo. Um grande abraço para você.
Meus agradecimentos por você estar permitindo nós adentrarmos a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, te cubra de bênçãos, te dê vigor, força espiritual, ó. Palavra, não deixe de meditar na palavra. A sua força, o seu vigor está na palavra de Deus. Deus te abençoa poderosamente. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, Amém. De comentar, de compartilhar, de deixar o seu like aí, fortificando aí esse assunto e deixa aí a sua sugestão. A sua sugestão vai virar o nosso vídeo aí, de repente até num debate saudável aí, gostoso. Amém. Ok? Grande abraço e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até!